Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro. Vamos fazer um estudo adicional da lição da Escola Sabatina, extraído desse livro aqui, Caminho a Cristo. O título é O Crescimento Espiritual. A transformação do coração pela qual nos tornamos filhos de Deus é chamada na Bíblia de novo nascimento. Também é comparada com a germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Da mesma maneira, os que se converteram a Cristo devem, como crianças recém-nascidas, 1 Pedro 2:2, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, Efésios 4:15. Como a boa semente plantada no campo, eles devem crescer e produzir fruto. Isaías diz que se chamarão carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61:3. Essas ilustrações extraídas da natureza nos ajudam a entender melhor as profundas verdades da vida espiritual. Nem mesmo toda a sabedoria e habilidades do ser humano poderão produzir vida no menor objeto da natureza. É somente através da vida concedida pelo próprio Deus que uma planta ou um animal pode viver. Assim, é somente através da vida que vem de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. A menos que uma pessoa nasça de novo, João 3:3, não poderá tornar-se participante da vida que Cristo veio dar. Como ocorre com a vida, assim acontece com o crescimento. É Deus quem faz o botão tornar-se flor e a flor fruto. É pelo seu poder que a semente se desenvolve. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Marcos 4:28. O profeta Oséias diz que Israel florescerá como o lírio. Eles serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. Oséias 14:5 e 7. E Jesus nos convida a observar os lírios. Lucas 12:27. As plantas e flores não crescem pelo seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas por receberem aquilo que Deus fornece para lhes dar vida. A criança não pode, por um desejo ou poder próprio, aumentar sua estatura. Nem você tem como garantir seu crescimento espiritual por meio da sua vontade ou poder. A planta e as crianças crescem recebendo do seu ambiente aquilo que é necessário para a vida: ar, luz do sol e alimento. O que esses dons da natureza representam para os animais e as plantas, também Cristo representa para os que confiam nele. Ele é a sua luz perpétua, Isaías 60:19. Seu sol e escudo, Salmo 84:11. Ele será para Israel como orvalho, Oséias 14:5. Será como chuva que desce sobre a campina ceifada, Salmo 72:6. Ele é a água viva, o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo, João 6:33. No incomparável dom de seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Assim como a flor volta-se para o sol,
para que seus brilhantes raios possam ajudá-la a aperfeiçoar sua beleza e simetria, assim devemos volver-nos para o sol da justiça, para que a luz do céu brilhe sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Jesus ensina a mesma coisa ao dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 4 e 5. Para viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo como o ramo depende do tronco para crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida, não tem poder para resistir à tentação ou crescer na graça e na santidade. Permanecendo nele, você vai florescer. Se sua vida estiver ligada a ele, você não murchará nem deixará de produzir frutos. Será como uma árvore plantada junto a fontes de águas. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho. Confiaram em Cristo para obter o perdão de seus pecados, mas agora procuram viver retamente através de seus próprios esforços. Mas esse esforço é em vão. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar conosco não apenas no começo e no fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Davi disse: o Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 16, 8. Você pergunta: como posso permanecer em Cristo? Da mesma maneira como você o recebeu a princípio. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2, 6. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Você se entregou a Deus para pertencer inteiramente a Ele, para servi-lo e obedecer-lhe, como também aceitou Cristo como seu Salvador. Você não pode por si mesmo redimir-se dos próprios pecados ou transformar seu coração, mas entregando-se a Deus, você crê que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isso por você. Pela fé, você passou a ser de Cristo e pela fé deve nele crescer, dando e recebendo. Você tem de entregar-lhe tudo, o coração, a vontade e a disposição de servir. Deve dar-se, enfim, a si mesmo, para então obedecer a todos os seus mandamentos. Você receberá tudo, Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração, ser sua força, justiça e esperança eterna, para que tenha o poder necessário para obedecer. Consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore: toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo
e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância à sua sabedoria, sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. E ao amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele, é que você se transforma à sua semelhança. Jesus disse: permanecei em mim. Essas palavras transmitem a ideia de descanso, estabilidade e confiança. Outra vez ele convida: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. As palavras do salmista expressam o mesmo pensamento. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, 7. E Isaías dá a certeza: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías 30, 15. Este descanso não está na inatividade, pois no convite do Senhor a promessa de descanso vem junto com um chamado ao trabalho. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso. Mateus 11, 29. O coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por Ele. Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, eles afastam-se de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas se desviem o pensamento do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Os prazeres do mundo, as preocupações, perplexidades e tristezas da vida, as falhas dos outros ou as próprias falhas e imperfeições, todas essas coisas são por ele utilizadas para desviar o pensamento do Salvador. Não se deixe enganar por esses ardis. Muitas pessoas que são realmente conscienciosas e que desejam viver para Deus, também são por ele levadas a pensar nas próprias faltas e fraquezas. Assim fazendo, ele consegue separá-las de Cristo e obter a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade e ao medo de não sermos salvos. Tudo isso afasta o coração da fonte de nossa força. Fala de Jesus, pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Afaste toda dúvida, esqueça seus temores. Como o apóstolo Paulo diga: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20.
Descanse em Deus. Ele pode guardar aquilo que você lhe confiou. Colocando-se em suas mãos, Ele fará com que você seja mais do que vencedor por aquele que o amou. Daqui a pouco nós teremos mais um estudo adicional.